Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Quem vos fala é Rubem Gonzalez, conversa ao pé do rádio, ao pé da TV, ao pé do vídeo. Tá aqui o diretor. Aqui. Eu acho que ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. Dá um beijo no velho e vai lá. Pronto. Ai, bati, deu um tapa na bunda. Nossa, Rubem, você bata. Gente, primeira explicação que eu tenho que dar para vocês, antes de abordar alguns assuntos aqui pertinentes. Hoje é aquele programinha, fechamento da semana, nem tanto. A gente fazia o fechamento no sábado às vezes, né? Mas amanhã a gente tem a live da canalhada aqui. A live puro sangue, né? Como a gente chama. A turma, o churrasco. O churrasco por trás. O diretor tá lá com a lanterna botando na minha cara. É mole. Para tentar. Sério. Então é o seguinte, a primeira explicação que eu tenho que dar para vocês é isso. Então vai ser um bate-bola mesmo sobre atualidade e o fechamento talvez daquela coisa que nós fizemos lá no programa ontem do Ataíde. Foi maravilhoso. Todo mundo que viu gostou. Fico satisfeito por isso. E dizer para vocês que é o seguinte. Vocês viram uma capa? Tem uma capa de chamada ali, né? Tem um peão ali, né? Tem um peão. Um peão que tem ali, né? Então é o seguinte, aquele peão tem uma explicação lógica para aquele peão ali. Tá? Aquele peão ali se chama Maxwell Gomes dos Santos, pai do Fernando Gomes filho, pai do Fernando Gomes filho não, tá? Trabalhador metalúrgico do ABC, operário brasileiro, que infelizmente ontem partiu para o andar de cima. Foi para outro plano. E ele estava em tratamento há algum tempo. Inclusive o próprio Fernando disse que fez o tratamento todo pelo SUS em São Bernardo do Campo. E só tem elogios pelo tratamento que o pai recebeu. Então nem tudo na vida são notícias ruins em relação ao Brasil que a gente tem de serviços. Só isso. Mas esse programa é dedicado a esse operário, a esse peão, a qual eu faço parte, esse metalúrgico, que a gente fala que peão, na junta ele tem graxa, em vez de sangue ele tem óleo, ele não tem pele, ele tem revestimento, ou reboco, ou qualquer coisa. Ele não tem músculo, ele tem massa. É massa, é concreto, é aço. Nós somos os pilares dessa sociedade, humildemente falando, ou nem tão humildemente falando. E um abraço, um conforto especial para a dona Zelita, que é mãe viva ainda, do Maxwell Gomes, 95 primaveras, aí firme e forte com a gente, que fique mais 50, 100 com a gente, não importa. O ser humano dura mais com isso, não importa. E ele apenas mudou de plano, porque a gente não sabe o que vem depois, a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não sabe de nada. Aqui fica muita gente com muita arrogância dizendo o que acha que a gente foi ou que a gente vai ser. E tem gente que conhece alienígena, Anunnaki, conhece um monte de gente. Eu não conheço nada. Eu só sei que nada sei. E vou aprendendo todo dia e acho que cada vez que eu aprendo eu fico mais burro. Porque mais sensação que eu tenho que não sei nada, sabe? Então, esse especial de hoje é para esse operário, para todos os operários do Brasil, mas em especial esse que foi descansar. Abandonou a luta, porque realmente, operário, trabalhador, só descansa quando morre. O rico é que tem medo de morrer, né? O rico tem tanta coisa para deixar para trás. O poderoso, eles estão apavorados com a pandemia, né? Afinal de contas, já pensou? 5 Ferraris na garagem? Só tem uma bunda, mas tem 5 Ferraris, tudo bem. Você tem 50 apartamentos, você só consegue ficar em um de cada vez, sabe? Mas ele tem medo de morrer porque ele vai deixar tudo isso. O ser humano é aquele cara idiota que sobe no alto de uma montanha, olha para o horizonte, bate no ombro do filho e fala assim: filho, tudo isso até onde a sua vista alcança é do seu pai. Isso é meu. A montanha, o morrinho, a serra que ele subiu, morre de rir, porque ela já engoliu milhares igual a ele, falando a mesma coisa. E ela permanece em silêncio ali. Porque a terra nos engole a todos, recicla a todos nós. E o ser humano continua achando que é dono de alguma coisa. Terrível, né? É triste, mas fazer o quê?
e fechando só, porque é outro garotão, eu não posso deixar um garotão de fora, quando eu vejo um garotão na beira do campo querendo entrar. Então é o seguinte, o Jailson Sá pede um abraço todo especial para o nosso amigo Sapato. Nosso amigo Sapato, um abraço, eu sei que você está com 80 anos, 80 primaveras, e o ano que vem você vai tentar uma vaga aí no Júnior de algum time grande, pelo amor de Deus, tá? Gente, indo para a abordagem agora, vamos fazer um apanhado. A semana, o Queiroz está em cana, isso a gente aborda um pouquinho mais para frente. Aqui vamos falar do Abraham Einstein, o judeu mais nazista da história, que largou o MEC, largou o Ministério da Educação e Cultura. Parece que ele nunca tinha assumido, ele foi lá só criar tumulto, mais nada, falar merda, falar besteira, e sai num governo totalmente perdido, sai caindo para cima. Ele vai para Nova York, para a matriz, vai para casa, ganhando 110 mil reais por mês, um portentoso salário até no primeiro mundo. Tá? Então é essa a queda dele, não comemore muito. Eu vi hoje, recebi um meme da Uni, bota outro que a gente tira, deixa de ser idiota, não vai passar vergonha. Alguém está ligando para vocês? Alguém está se lixando para seus identitarismos, para o que a Uni se transformou? Essa coisa aí, esse vendimento de carteirinha, isso é para o quê? Para identitário? Nós derrubamos eles, vamos derrubar. Vocês não derrubaram ninguém. Vocês não derrubam nada. Vocês não conseguem nem se derrubar. Né? Essa daí é mais uma pedra, mais um prego no caixão, tá? Desse governo cada vez mais insustentável. Por que esse governo é insustentável? Esse governo é insustentável porque ele parte de uma espinha dorsal que não tinha como dar certo. Eu fui o primeiro a conceder um prazo para esse governo. O Ciro Gomes também, eu acho que falou a mesma coisa. Eu darei um prazo. Inclusive, quando eu dei o prazo, é claro que a New Left, os identitários, me acusaram imediatamente de ser bolsonarista. Porque para eles é o que eu falo. A esquerda e a direita, hoje eu estava falando com o meu amigo Cláudio. Cláudio, um abraço. Cláudio está descansando, tem que fazer a cirurgia dele, pronto, e depois ele volta, com certeza absoluta. A esquerda e a direita no Brasil é igual a farol de carro. Você chega no balcão e pergunta para o cara, eu quebrei o meu farol. O cara pergunta, o esquerdo ou o direito? Aí você pergunta, de quem entra ou de quem sai? É o farol esquerdo de quem está na frente do carro ou de quem está dentro do carro? Porque o que está dentro do carro é desse lado. O que está fora do carro, quando você olha para o carro, é desse lado. Então a esquerda e a direita brasileira hoje são mais ou menos isso. São o farol de um carro. São dois e você não sabe quais são. É tudo uma questão de ponto de vista. O comunista está dando um jeito ali. O comunista está dando um jeito ali. Então esse é o governo mais confuso. É o governo... Não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo esse governo. Qual a possibilidade desse governo dar certo? Não havia possibilidade. Quem é o Bolsonaro na história política brasileira? Você não consegue enxergar o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve um cargo executivo em lugar algum. E há uma diferença muito grande, nós vamos abordar isso agora na frente, aqui, de que são feitos os líderes. Então, quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um político de baixo clero, é um deputado tomador de dinheiro, é aquele deputado oportunista, é aquele deputado que está sempre ao lado do poder, está sempre ao lado do governo, está sempre ali, pegando isso, pegando aquilo, rachadinha. Eu te nomeio, porque eu te nomeio, você ganha 10, me devolve 7, fica com 3, está muito bom, você não vai trabalhar, tá ok? É isso. Acontece aonde isso? No Brasil inteiro. Em todas as câmaras de vereadores do Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil inteiro e no Brasil inteiro. É por isso que eu falo que o sistema tem que implodir. Tem que haver uma implosão. Esse ente federativo, essa situação, esse fingimento que a gente tem um país em cada município, isso tem que acabar. Tem que acabar também o sistema. Você não pode mais, nós não podemos mais nos dar ao luxo de mandar procuradores, delegados, juízes, todo tipo de gente da alta corte assumirem seus cargos vindo de um banco universitário ou dentro de um bunker estudando num curso caríssimo. Chega, chega, chega.
A magistratura, ela remonta do Conselho de Sábios, aonde se reuniam os mais velhos, os mais sábios daquele lugar, daquela localidade, daquela tribo, daquele ajuntamento, e ali eles faziam aquele conselho e aquilo, a decisão deles valia. Ótimo. Agora nós fazemos um concurso. Não, porque a prova é muito difícil. Não, a prova não é muito difícil, a prova é complicada. Ela é estruturalmente complicada. E uma prova só não prova nada, nem que fossem 10 provas. O que prova é o quê? 15 anos de OAB, 15 anos ralando, 15 anos ralando, 40 anos de idade. Por quê? Equilíbrio, equilíbrio. Ou você acha que o Rubem com 56 anos é o mesmo que o idiota que tinha 20, que tinha 23? Claro que não. Isso se chama know-how, conhecimento. Existe essa palavra know-how, que é uma palavra aportuguesada, que é uma palavra inglesa que a gente usa aqui, mas é uma palavra assim que realmente, conhecimento, mas é mais amplo. O know-how, ela é mais abrangente. E é isso que o cara ganha, rolando 15 anos pelos corredores como advogado. Aí depois ele se candidata para juiz. Aí ele sabe o que é o outro lado, ele sabe o que é presídio, ele sabe como o sistema funciona, ele sabe onde o sistema funciona torto, abaixo do magistrado, e o magistrado não sabe. Sabe por quê? Porque o magistrado é tirado de uma faculdade com 22 anos de idade, ele estuda mais 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, como um louco. Ele passa para juiz, isso quem não é passado pelas costas, mas tudo bem, tá? Ele passa para juiz, para magistrado, e vai para dentro de uma bolha. Ele, em momento nenhum, ele conheceu o povo, conheceu nada, conheceu coisa nenhuma. Uma vez um juiz amigo meu foi nomeado procurador de uma prefeitura, o nome dele era Dr. Daniel Costa, tá? E ele estava analisando uns pedidos de um concurso que teve na prefeitura, e eu estava ao lado dele. Ele era do PDT, eu também. Ele já estava saindo do PDT, eu também, porque o PDT de Itaboré, eu já contei, foi vendido para uma turma da UDN por um tal de José Maurício Linhares, em 1992. Então, eu já contei e conto mais para frente outras vezes. Não tem problema nenhum, não. A gente estava no governo do PSB, de João César Cáfaro, e ele, como procurador, ele estava fazendo umas análises. E ele deu de cara com uma e começou olhar, virou para mim, muito, a gente tinha muita intimidade, eu tratava ele como se fosse meu pai. Ele falou: o que você faria nessa questão aqui? Eu não estou inventando isso não, tá? Isso existiu mesmo. O que você faria nessa questão aqui? Era uma professora que trabalhava em um lugar, tinha uma matrícula, tinha 2 matrículas no estado, ia se aposentar de uma, e para se aposentar de uma, para entrar nesse concurso que ela passou. E ela perguntou ela requereu a procuradoria do município, tá? A situação dela, porque tinham barrado a contratação dela. Ela falou que queria apenas uma suspensão de 6 meses, até ela se aposentar do outro cargo e assumir ali. E ele me perguntou o que eu faria naquilo ali. Eu falei assim: eu negaria esse recurso dela. Mas por quê? É justo. Assim, é justo? Não, pode ser legal. Justo não é não, mestre. Justo não é não. Não é justo. Ela já tem 2 matrículas no estado, ela está esperando se aposentar de uma para pegar a outra. Vamos para a fila de quem passou no concurso e ver outras pessoas que nunca tiveram um emprego e estão ali esperando o primeiro emprego da vida dele. Ele olhou para mim e falou assim: sabe que você tem razão? E acabou indeferindo o pedido em cima do que eu falei. Ele estava até propenso, apesar de ser uma pessoa muito boa, muito justa, e ter militado como advogado e como promotor antes de ser juiz, ele estava inclinado a aceitar o argumento dela. Eu falei: não, eu acho que não. E aquilo ali eu ganhei. Foi um tiro que eu ganhei num deserto. Mas acontece muito isso. Então é o seguinte: falta vivência, falta povo, falta cheiro do povo, falta conhecer as coisas. Então tudo tem que ser reformado. Isso aqui eu estou no papo ainda do Bolsonaro e do governo dele, desse péssimo governo, desse governo totalmente desestruturado, que está fazendo, atenção, esse governo está fazendo uma coisa boa.
Esse governo está fazendo renascer as instituições. O que nós temos que fazer é aproveitar o momento. Nós temos que aproveitar esse momento das instituições crescendo. O Alexandre Moraes, você não precisa gostar do Alexandre Moraes. A única coisa que eu acho bonito nele é a careca, não sei porquê. Mas é o seguinte, o Alexandre Moraes fez um bem demais aquilo ali. O Alexandre Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Foi advogado de facção criminosa. É legal ser, pode ser até não ser moral, caramba, mas é legal ser. Foi advogado de porta de cadeia, foi professor. Então ele veio latente. Ele veio no ápice, eu não sei quantos anos ele tem, se ele tem 50, ou beirando isso, ele veio no ápice, ele veio no galope. O Joaquim Barbosa, por exemplo, ele só tinha um diploma de bacharel de direito, ou lá se ele pegou a OAB, não sei, se ele tinha OAB, nem isso, e foi colocado como ministro e virou presidente. E nunca na vida ele participou de um júri, de nada, de absolutamente nada. Nada. Ele era do corpo lá, jurídico, e vivia de atestado, chamado parasita, né? O vagabundo, aquele que vive encostado, 71, caoseiro, amarelão. Tem um monte de nome para essa turma. Cada um peão, então, em cada lugar tem 10, 20. Aquele cara que vive pendurado no atestado médico. Ele era assim. Ele vivia para tudo quanto é lado. Ele não podia ver uma boquinha, tem um curso não sei aonde. Ele saía se enfronhando porque ele queria ir para lá. Passear, botar diária, botar dinheiro no bolso, passear às custas dessa magistratura e pronto. É isso aí que ele gostava. É isso que ele gosta. Então é esse tipo de coisa. Isso tem que mudar, mesmo no meio dessa pandemia política. Nós temos duas pandemias. Nós temos uma sanitária e outra política. A sanitária, a gente não sabe como vai acabar. E a política também não. Coincidiu, né? Inclusive, nós estamos num campeonato muito bem situado, já somos segundo colocado, tranquilo. Até domingo a gente bate 50 mil mortes. O Bolsonaro pode fazer outro churrasco, tranquilamente. Estamos com mais de 1 milhão de casos. Estamos com 5% de letalidade da doença, de mortalidade. A letalidade para quem entra na terceira fase e não recebe atendimento é assustadora, é coisa de 60% a 80%. Há uma diferença entre uma e outra. Tá? Então, se você não tiver um atendimento condizente, você entra na terceira fase, e você entra na terceira fase, a sua chance de vestir um pijama de madeira é imensa, imensa. Então, tudo isso aí, esse desgoverno. O Queiroz, a outra coisa que eu tenho que botar aqui, foi até bom que alguém chegou lá ontem e falou assim, Rubem, você falou que o Bolsonaro não era miliciano e agora você falou que o Bolsonaro era miliciano? Falei, não bota nada na minha boca porque eu posso botar alguma coisa na sua boca, tá? Talvez você se apaixone pelo que eu botar na sua boca, mas tudo bem, não tem esse negócio não. É o seguinte, eu falei e volto a repetir, para você botar um pouco de tendência na cabeça, um pouco de juízo, que no Rio de Janeiro não existe milícias SA. Tem uma milícia ali, tem uma milícia aqui, uma tem conhecimento da outra, outra não tem, outra não conhece. Não existe o sindilícia, não existe o sindicato das milícias. Os milicianos, não. Existe uma milícia na Barra da Tijuca, Rio das Pedras, que controla aquela área ali toda, que efetivamente eles têm envolvimento, têm conhecimento, transitam ali. Agora, não é a milícia do Rio de Janeiro. Quem olha de fora, olha como um todo. Ontem no João Ataíde nós tratamos exatamente disso. Tá? Os ícones, as imagens que as pessoas criam na cabeça de alguma coisa, de alguma situação, e depois quando elas são confrontadas com a realidade. Aí perde o glamour, acaba o sentido da coisa. Então é o seguinte, eles são ligados a alguns milicianos de lá, do Rio das Pedras. É uma milícia. Tá? É uma milícia. Já teve mortes, o caramba. Quem fundou a milícia morreu. Morreu não, né? Tomou 50 tiros de AR-15, de AK-47 e morreu ali. Então é o seguinte, eu esqueço até o nome dele, policial civil que montou aquela estrutura e montou mais ou menos uma estrutura antiga. Ganhavam dinheiro, mas faziam uma proteção, ou seja, mais ou menos um sistema de proteção. Dava dinheiro para ele? Dava, mas o pessoal queria mais.
Queria mais, queria mais, queria mais. E hoje você tem milícia, tem tráfico, tem trafilícia, militrácio, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Realmente o Rio de Janeiro está precisando dar uma sacudida feia. As coisas. Aí você fala assim, Rubem, você o ano passado, ou no começo do ano, o ano passado, você falou. Eu falei o ano passado. As análises são pontuais. Eu estou fazendo análise hoje, não o ano passado. A do ano passado valeu para aquele momento. Para esse momento aqui não vale. Tá? Então é o seguinte, o que vai dar essa sardinhada toda? Para mim, na minha humilde experiência, eu acho que o Bolsonaro cai em janeiro. Talvez com a invenção de uma doença, talvez com uma negociação. Por quê? Porque a nossa democracia, ela está muito abalada. Ela está muito desestruturada. A nossa democracia acabou. A nossa república, tudo que está acontecendo, se você tirar outro presidente agora, por impeachment, você vai tirar o próximo também. Não tem como. Esse vai ter que renunciar. Não porque não existam elementos para impeachment ele, não. Mas é pela estrutura da coisa, pelo andar da carruagem, pelo bem comum. Ele tem que renunciar. Isso eu não estou falando da equipe econômica, eu já falei que eu trato de um assunto de cada vez. A equipe econômica vai muito bem, obrigado, assaltando o Brasil, dilapidando o Brasil. Paulo Guedes está vendo o que vende, o que dá para vender, o que dá para levar. É o verdadeiro assaltante, mesmo dando umas justificativas que parecem lógicas para alguns, mas não são. Tá? É assalto, é butim total. É butim total. E nessa hora o que nós precisamos? Líderes. Nomes. Estadistas. Nós temos... Pode me apresentar. Eu não conheço. Eu não conheço estadista no Brasil. Não conheço. Um sequer. O último estadista que eu conheci foi Brizola. Poderia falar que o Enéas também tinha perfil de estadista. Aparentemente sim. Só tem um problema. O Enéas nunca foi provado num governo. O Enéas era um teórico de um projeto político. Não estou faltando com respeito a ele, não. Eu estou fazendo análise, tá? Então, o último estadista que eu conheci, gente com perfil de estadista, de dar soco na mesa, foi o Brizola. Houveram outros? Houveram. Quem você reconhece com perfil de estadista? Vou falar um nome aqui que a maioria nem vai conhecer, Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, consultem quem foi Aureliano Chaves. Era um defensor feroz do nacionalismo, era um cara de direita, mas tinha esse perfil. O Itamar tinha rompantes de estadista. Ele só não tinha a visão completa do estadista. Senão, ele tinha mudado a lei, ele se reelegia e ele que teria ficado no lugar do Fernando Henrique Cardoso. E não esse canalha, bandido, esse ladravaz, que vocês veem como é que o roubo faz bem ao ser humano. Essa praga ainda está viva, né? Estou aqui anunciando a morte de um trabalhador e nem aqui para eu ter o prazer de anunciar a morte desse estrupício, que já devia ter ido há muito tempo. Não adianta ele vir com um discursinho bom, bonito, barato, que não adianta. O que eu acho, o que eu sinto por ele é isso. Então é o seguinte, o que nós precisamos? O estadista. Quem é o estadista? Falei ontem. Estadista, ele tem traços de psicopatia. Tem que ser assim. Você só muda as coisas assim. Eu não quero ficar tomando churrasco, comendo churrasco e tomando cerveja com um estadista, não. Saco. Primeiro que os caras não têm vida. Os grandes estadistas dormiam 2, 3 horas por noite. A imprensa, a mídia OTAN, sempre lhe atribuiu bilhões e bilhões e bilhões que serviriam para quê? Para que serviriam os bilhões do Gaddafi? Para ele morrer na mão de milicianos colombianos mandados para lá pelos Estados Unidos, pela CIA e pelo INSE? Para que serve esse dinheiro? Quando o cara é estadista, aquilo ali, o estadista, ele tem o mesmo comportamento daquele cracudo da sua porta, que ele vive por crack. Ele vai lá, pede um pouco de comida a você, pede um pouco de comida do outro lado, mas o negócio dele é queimar uma pedra de crack e está sempre ali. Sempre.
cheirando. Ele é viciado naquilo. O estadista é viciado naquilo também. O estadista não tem que ter bom caráter, não tem que ter boa imagem, não tem que ter nada disso. E como é que você vai conseguir um estadista num país igual ao Brasil, onde todo mundo quer ser politicamente correto, onde todo mundo quer ser bonitinho, onde todo mundo quer ser simpático, onde todo mundo está interessado no que o William Bonner vai falar dele? Tem gente com rompantes de estadista, mas não atitudes. Aí você pergunta, quem são? A gente aborda mais para frente, tá bom? Hoje eu vou parar por aqui, porque esse assunto dá panos para manga, e nós vamos pegar esse pano para manga e vamos arregaçar as mangas, tá ok? Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Amanhã é a live, é o churrascão. Desgraçado passando de moto aqui na frente, vocês não estão ouvindo, eu estou, tudo bem, mas é só para quebrar o gelo, tá? Então é o seguinte, amanhã, acho que às 9, não sei o horário ainda não, vamos passar o horário. Amanhã nós estamos na live aqui, a turma de casa, venha, faça pergunta, entra para dentro, que amanhã nós vamos abordar realmente, em conjunto, os temas da semana. E mais alguns que a gente pensar e colocar ali. E eu estou lá para dar as respostas. Acho que eu não souber, eu invento. Mentira, eu não invento não. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e ele vai querer.